Queria perguntar à senhora qual é a dificuldade de a gente contemplar essas complexidades quando a gente olha para as situações no mundo, para histórias no mundo, para histórias do presente e do passado, e se a senhora acha que esses papéis de vilões e mocinhos atribuídos a países também refletem na forma como as pessoas desses países são recebidas. Essa é uma excelente pergunta. O que a gente vê, as pessoas têm necessidades naturais de enxergar o mundo a partir de certo e errado, bom e mal, e isso faz parte da forma como nós crescemos e somos socializados dentro das nossas respectivas culturas e comunidades. O que a gente observa agora na guerra da Ucrânia é que, muito fortemente, a Ucrânia, o Zelensky, o governo ucraniano, estão ganhando o que a gente pode chamar de uma guerra informacional. Como a invasão à Ucrânia começou com um discurso muito sigiloso dentro da Rússia, com um discurso de que seriam operações militares especiais e não uma invasão, a Rússia ela teve muita retração do ponto de vista de como ela utilizou as redes sociais, a mídia, como ela divulgou as informações, porque a ideia é que ela não podia divulgar as informações da forma como as coisas estavam acontecendo. Então, rapidamente, a Ucrânia dominou as redes sociais, particularmente as redes ocidentais. Então, a gente vê no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, essas redes sociais elas foram dominadas pelas imagens dos ucranianos combatendo, os discursos do Zelensky. E isso, naturalmente, foi captado por uma mídia americana e europeia, que está naturalmente alinhada aos interesses da Ucrânia e contra os interesses da Rússia. E isso vai reforçando, quase como uma caixa de eco, uma narrativa muito forte que não corresponde exatamente à realidade. Por exemplo, existe aqui no Brasil, eu acompanhei alguns movimentos na comunidade russa aqui do Brasil, que começou a sofrer xenofobia por serem russos. Pelo simples fato de serem russos, as pessoas começaram a sofrer discriminação no Brasil. Pessoas que não têm nada a ver com a guerra, que não são a favor da guerra, mas que compartilham essa nacionalidade com o Putin. E no caso da invasão russa à Ucrânia, muitos dos soldados são conscritos. O que é a conscrição? É o alistamento militar obrigatório. Então, aquelas pessoas, em grande medida, não queriam estar ali. Elas estão ali fazendo um trabalho, cumprindo ordens, e isso tem tido um custo muito elevado na qualidade da campanha militar da Rússia, que tem sofrido perdas muito significativas. Então, essa narrativa ela veio muito forte na guerra da Ucrânia, foi reforçada pelas redes sociais e por uma mídia que é naturalmente ocidental, a mídia que a gente tem acesso mais facilmente aqui no Brasil. Em outros conflitos isso também aconteceu, quando muitas vezes essa narrativa ela vai mudando ao longo do tempo. Quando a gente observa, por exemplo, o início da guerra contra o Afeganistão, lá em 2001, existiu uma narrativa muito forte, porque isso veio logo na esteira do 11 de setembro, então os Estados Unidos conseguiram mobilizar uma simpatia internacional depois do 11 de setembro, e houve essa certa união da opinião pública internacional, em grande medida, a favor da invasão sobre o Afeganistão. Só que como foi uma guerra que durou muito tempo, essa narrativa vai mudando, novas histórias vão aparecendo, as violações de direitos humanos cometidas pelas forças dos Estados Unidos, da OTAN, dentro do Afeganistão, vão vindo à luz. Então, as narrativas, naturalmente, elas vão passando por transformações. Uma outra questão que eu acho interessante de ressaltar quando a gente fala da questão dos refugiados é o aspecto muito regional. Então, a gente tem contrastado aqui na nossa conversa a situação dos refugiados ucranianos com refugiados vindo de outras regiões. E a gente pensa muito nos refugiados que saem do Oriente Médio ou da África, por exemplo, e vão para a Europa. Mas a gente precisa lembrar que a maior parte desses refugiados ficam dentro das suas regiões. Então, a maior parte dos refugiados que saem de países africanos vão para outros países africanos. A mesma coisa acontece na Ásia. Então, isso também ajuda a gente a entender esse processo dos ucranianos serem acolhidos na Europa. Isso tem um problema porque em algumas partes do mundo, particularmente no sul global, os países em desenvolvimento que acolhem grande parte dos refugiados têm estruturas socioeconômicas mais precárias. Então, naturalmente, tem mais dificuldade de fazer o acolhimento adequado a esses refugiados. Então, a gente viu o depoimento não me recordo o nome, da pedagoga que está lá na Polônia, e ela falando dessa Amanda.
que está lá fazendo esse acolhimento, então existe uma estrutura social ali que é mais completa para acolher esses refugiados, que em outros países que recebem muitos refugiados, essas estruturas muitas vezes são mais frágeis e mais precárias. Isso também prejudica muito a qualidade da recepção.